Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais um tempo com Deus e a sua palavra, meditando o livro dos Salmos, e hoje, Salmo 42, me acompanha nessa reflexão que é uma bênção para mim e para a sua vida, este Salmo magnífico. O tema é a necessidade da alma por Deus. Vamos meditar do versículo 1 ao 5, porém te aconselho a ler todo o Salmo, que tem 11 versículos, e diz assim o primeiro versículo: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Então o salmista ele começa falando aqui, e esse é o tema central deste salmo, a sede que o salmista tem por Deus, pela presença de Deus, pela comunhão com Deus. Ele compara aqui o cervo que anda quilômetros buscando água. Alguns dizem que ele sente de longe, a quilômetros, onde está a água, e ele clama pelo seu percurso, ele clama, ele grita, ou como diz a palavra aqui, ele brama pelas correntes das águas, e nessa caminhada ele não se distrai com outras coisas, mas ele segue seu curso até chegar à água que ele tanto anseia. E aí o salmista se compara: assim como ele brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede ou brama por ti. O versículo 2, ele complementa esse versículo primeiro e fala assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, essa sede que o salmista revela ter de Deus, na verdade é uma sede que todo ser humano tem, porém alguns tentam preencher esse vazio existencial, essa sede de Deus, em outras coisas, em trabalho, em riqueza, fama, em alcançar sucesso em alguma coisa, realizar projetos, ter realizações na vida, mas a realidade é que todo ser humano tem sede de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e se não há o Espírito Santo em nossas vidas, há um vazio nessa casa que foi projetada para a presença de Deus. Então essa sede é algo que o salmista revela aqui: a minha alma tem sede de Deus. E é possível que ele estivesse falando de um momento de dificuldade espiritual, ou até mesmo de dificuldade em outras áreas da vida que estavam afetando a sua vida espiritual e a sua alma. Então ele diz aqui: a minha alma tem sede de Deus. Por mais que você viva na presença de Deus, você sempre vai ter sede, você sempre quererá mais da presença de Deus, vai buscar por mais. Mas quando nós vamos esfriando na caminhada, a sede precisa aumentar. E o salmista, por algum motivo, clama aqui dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele acrescenta. Então esse acréscimo aqui, sede do Deus vivo, ele quer dizer que não é um Deus feito por mãos humanas, não é um Deus imaginário, mas é um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que se relaciona com o seu povo, que se relaciona comigo e contigo. E ele pergunta aqui: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Para ele, naqueles tempos, se apresentar ante a presença de Deus era ir ao templo. O judeu ia ao templo, e o templo era a representação máxima da presença de Deus. Para mim e para você, hoje, se apresentar é através da oração, da adoração. Nós temos essa facilidade em nossos dias. Te pergunto, essa facilidade você está usando? Tem buscado a Deus em adoração, em oração, em meditação na sua palavra? Também indo aos cultos, porque a palavra de Deus diz em Hebreus: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, nós precisamos buscar entrar na presença de Deus pelos meios que nós temos. Ele ia ao templo, nós oramos, lemos a palavra, adoramos, congregamos, nos reunimos como igreja, como um corpo. O versículo 3, ele fala assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Então, veja que ele estava passando por dificuldades, ou emocional, ou em outras áreas da vida, e talvez nas duas, e isso fazia com que ele chorasse, com que ele derramasse suas lágrimas, e as suas lágrimas é que lhe davam
força, ânimo para seguir em frente. Isso é interessante, quando o cristão derrama suas lágrimas na presença de Deus, chora na presença de Deus, ele tem a testificação do Espírito Santo que ele pode seguir em frente. Então, se passa por dificuldade, faça como ele, chora na presença de Deus, derrama tuas lágrimas, porque isso é mantimento para o crente, para o cristão, ser fortalecido na presença do Senhor. E ele fala assim: enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Alguém estava questionando, onde está teu Deus? E às vezes o ímpio, a pessoa que não entende a nossa relação com Deus, quando nos vê passando por dificuldade, eles começam a querer atribuir falta a Deus ou à nossa vida espiritual e perguntam: onde está teu Deus? Olha aí, está passando por dificuldade financeira, onde está teu Deus? Por que esse problema no lar? Por que esse problema com o teu filho? Por que esse problema com o carro, com a casa? Aonde está o teu Deus? Entenda que esse dedo apontado aqui é uma ação de Satanás, e muitas pessoas se deixam ser usados por Satanás para fazer com que nós tenhamos uma sensação negativa em relação a Deus. A pergunta que é feita para o salmista é: onde está o teu Deus? É o seguinte: ei, larga a mão disso, larga a mão de Deus. Onde está Ele agora que você precisa? É uma atitude diabólica. Quando alguém se apresentar diante de você com essas palavras, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha ousadia e repreenda. Não permita que esse tipo de palavra prospere. O verso 4, ele fala assim: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Esse derramar a alma era o salmista se abrindo o coração diante de Deus. Derramar a alma é ele expor diante do Senhor seus problemas, suas dificuldades, seus anseios, todas as suas lutas existenciais. Ele vai mais além e fala: pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, com a multidão que festejava. O salmista está lembrando de alguma festividade ou algumas festividades que ele foi em Jerusalém, no templo, onde cantava, onde celebrava, onde até servia de guia, conduzindo pessoas. E essa lembrança dele, essa saudade dele, também vem comovê-lo, vem fazer com que ele sinta o pesar e a tristeza, porque agora ele não está vivenciando isso. Ele diz: eu me lembro, eu já participei de tudo isso, mas agora eu não estou vivenciando. E talvez você tenha vivenciado momentos esplêndidos na presença de Deus, onde você recebeu do poder, da graça, da unção, se alegrou na presença de Deus, cantou, adorou, chorou na presença de Deus, e talvez hoje você não esteja vivendo isso, mas a sede de Deus nos faz seguir as correntes das águas. Então segue as correntes, se humilha, busque ao Senhor, clame ao Senhor, ore, busque a Ele de todo o seu coração, porque a bênção de Deus está sobre aqueles que o buscam. E o versículo 5, que talvez seja o refrão deste salmo, deste louvor, porque ele repete no versículo 11, ele diz assim nesse ponto aqui, inclusive o Salmo 43 e o verso 5, ele vai repetir também essa expressão. Ele fala: porque está abatida a minha alma e porque te perturbas em mim. Veja que é uma guerra interna, a sua alma abatida, mas o seu espírito querendo levantar. Nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que se comunica com Deus, e então o espírito aqui trazendo força para a alma. Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. É uma conversa interna. Olha o que ele responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face.
a resposta para esse problema é: espera em Deus. Está difícil? Espera. A luta está travada? Espera. Hoje você não está sentindo a presença de Deus, mas saiba que apesar de você não estar sentindo, Ele está contigo, Ele está com você. Não é todo momento que sentimos a presença de Deus, mas é todo momento que Deus está conosco, quando vivemos a Sua palavra, quando vivemos o Seu querer. Não é todo momento que você sente a alegria do Espírito Santo, mas é todo momento que você precisa confiar que Ele está com você. E quando você tatear o teu sentimento e pensar assim: poxa, eu não sinto Deus, não estou sentindo alegria, não estou sentindo prazer, aí você se firma na fé e entenda: Deus está com você. Você precisa declarar: Deus está comigo. É isso que o Espírito declara para a alma, para as emoções. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face, ou seja, da sua presença. Meus irmãos, esse salmo magnífico, que ele venha edificar a tua vida neste dia, venha te abençoar, te fortalecer, que a nossa sede de Deus possa ser saciada pela presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença do seu Espírito Santo, pelo alimento também da sua palavra. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que o Senhor abençoe teu lar, teu trabalho, tua vida espiritual, teu ministério e te dê vitória nas tuas lutas pessoais. Que o Senhor te abençoe grandemente e até o nosso próximo devocional. Um grande abraço.